E aí, tudo bem? Eu sou André Leovaldo, sou professor de hipnose de PNL e te dou as boas-vindas para o meu canal. Esse vídeo ele é parte do nosso curso de hipnose conversacional, onde nós estamos aprendendo sobre como usarmos a nossa linguagem, seja ela verbal ou não verbal, para alterarmos a realidade de alguém simplesmente pela sugestão. É uma outra forma de olharmos a processos hipnóticos. Caso você tenha interesse em aprender conosco ou queira conhecer todo o conteúdo, na descrição você encontra o link para a playlist. E esse também é um curso que está dividido entre aulas gratuitas e aulas exclusivas dos nossos alunos VIPs. Caso você tenha interesse, também na descrição você encontra um link com todas as informações e depois no final do vídeo eu posso falar um pouquinho mais. Nesta aula a gente vai falar sobre segmentação de experiências subjetivas, como segmentar a experiência subjetiva de alguém. Só que se você ainda não se inscreveu, inscreva-se antes, dá um clique aí e já segue acompanhando o meu conteúdo. Legal? Em PNL, nós aprendemos sobre o processo de segmentação. O que é segmentação? É a distribuição de informações em blocos, que podem ser blocos maiores, blocos iguais ou blocos menores. Na PNL, nós chamamos esse processo de segmentar para cima, blocos maiores, segmentar para os lados, blocos iguais, e segmentar para baixo, blocos menores, blocos pequenos. Uma outra forma de entendermos é, quando segmenta para cima, estamos generalizando algum tipo de informação. Quando segmentamos para as laterais, estamos sendo abrangentes em relação a esta mesma informação. E quando nós estamos segmentando para baixo, estamos sendo específicos, especificando a informação. Para facilitar o nosso entendimento, vamos separar aqui as segmentações para cima, segmentação para os lados e a segmentação para baixo. Então, como eu comentei, segmentar para cima, generalizar. Segmentar para os lados, ampliar. Segmentar para baixo, especificar. Se nós dizemos, todo mundo faz isso, é uma fala generalizada. Mas se eu digo, o André fez isto, é uma fala específica. Agora, se eu digo, o André, a Edna, o Caio e o Pedro fizeram isto, é uma fala ampliada. Então, na primeira, generalizei, na segunda, especifiquei, na terceira, ampliei. Pausa. Marque a primeira palavra da nossa aula. Primeira palavra é ampliar. Ampliar, marque ela. Imagina como blocos mesmo, onde são blocos maiores, blocos iguais, blocos menores. Se são blocos maiores, cabem mais informações lá dentro. Se são blocos iguais, cabe bastante informação lá dentro, mas essas informações são similares umas às outras. Se são blocos menores, cabem menos informação lá dentro. É como se fosse um funil. Então imagina que é mais ou menos assim, onde aqui cabe pouca informação, aqui cabe pouquinho mais de informação e aqui cabe bastante informação. Quando nós vamos trabalhar com a hipnose conversacional, muitas vezes nós vamos usar uma linguagem generalizada. Pois, na linguagem generalizada, nós vamos encontrar os padrões de uma linguagem superficial, uma linguagem vaga, indefinida. E como
é um padrão de linguagem mais superficial, mais vago e mais indefinido, o que vai acontecer é que, ao me comunicar nesse padrão de linguagem, eu permito que a pessoa com a qual eu estou me comunicando preencha com as informações que fazem sentido para ela. Se eu vou conduzir alguém em uma experiência hipnótica usando apenas a minha linguagem, usar esse padrão de generalização é muito assertivo. Por exemplo, se eu digo para você assim: à medida em que você sente isto tudo, você percebe que a sua mente é capaz de lhe ensinar ainda mais. Porque quanto mais você aprende, mais o seu corpo experimenta. E experimentar isso é importante, porque leva você em direções ainda mais especiais. Ao mesmo tempo em que eu falei um monte de coisa, eu não falei nada. Mas o poder disso está em você ir preenchendo, e quase sempre isto vai acontecer fora do radar da consciência, você vai preenchendo com aquilo que vai fazendo sentido para você. Note como esta linguagem é a mais utilizada por todos nós. Isso se dá porque o nosso cérebro ele adora economizar energia. Então, tudo o que o cérebro e o corpo podem fazer para economizar energia, para não gastar energia à toa, eles vão fazer. E isso, claro, que vai se dar também em processos de comunicação. Por isso que a nossa comunicação ela é muito mais superficial, vaga e indefinida do que específica. Seria muito cansativo para nós termos que especificar as nossas informações. Um outro ponto que também é bacana de observar é que no processo com a generalização, seja em uma linguagem verbal, onde você percebe que por esses padrões, ou até mesmo em uma comunicação não verbal, no processo de generalização, nós vamos nos deparar com padrões. E todo padrão pode ser compreendido como um transe hipnótico. O que é um transe senão um padrão? Então todo transe segue um padrão. Todo padrão é uma generalização. Nós não falamos muito sobre looping hipnótico. O que é o looping hipnótico? Por que é importante alimentar o looping hipnótico? Quanto mais isso acontece, mais aquilo acontece. Quanto mais aquilo acontece, mais isso acontece. Por que é importante trabalhar com loopings hipnóticos? Para alimentar um padrão, para alimentar o transe hipnótico. Então, todo transe é um padrão. Todo padrão é uma generalização, o que por sua vez é uma segmentação para cima. E estas segmentações para cima, elas permitem com que as pessoas preencham as informações que estão vazias com aquilo que faz sentido para ela. Se eu digo assim, pense na cor azul, eu estou sendo específico e aí eu forço você a pensar no azul, mas eu não sei se azul é adequado para você. Então, uma linguagem específica, ela nesse processo de hipnose conversacional, ela é menos funcional. Então, quando eu especifico alguma informação, eu diminui a assertividade. Eu fico menos assertivo com a pessoa com a qual estou me comunicando. No exemplo do azul, pense no azul. Diminui a minha assertividade em relação a esse comando, a esta sugestão. Por quê? Porque eu não sei se azul é bom para você. Talvez você goste mais do amarelo. O amarelo, quem sabe, te deixe melhor do que o azul te deixa.
é o mesmo que a gente vê às vezes, a gente vai trabalhar com grupos, né? Então vai ensinar hipnose e aí a gente acaba ouvindo, vai numa praia agora, sinta o mar, sinta a brisa, que são sugestões bem específicas. Funciona? Funciona se aquela pessoa com a qual você está trabalhando gosta da informação que você está dando para ela. Então se eu digo, pense no azul e você gosta do azul, eu acertei. Mas é um chute, percebe? Agora, o mesmo com a praia. Não sei se você gosta de praia e eu mando você para uma praia. Vai que você quase morreu afogado na praia e odeia praia, né? Então eu diminuo a minha assertividade porque ao te dar um comando específico, eu garanto menos que esse comando ele será funcional para você. Diferente se eu disser, pense na cor do seu agrado. Aí você vai preencher com a cor que for poderosa para você. Vá para um lugar que te deixe calmo. Aí você vai para a praia, você vai para uma montanha, ou você vai para a academia, bater um saco de pancada, sei lá. Você vai buscar aquilo que te deixa calmo. Quanto mais inespecífico eu for, hipnoticamente falando, mais assertivo eu vou me tornar. E bem mais facilmente eu alimento a sua experiência com padrões, com esse transe hipnótico que é ocasionado pelo padrão, pela generalização e pelas informações que vão te permitindo preencher as lacunas. No caso de ampliar uma informação, eu posso dizer assim, feche os olhos, e aí você fecha os olhos. Isto. E agora, mantendo os olhos fechados, relaxe o seu corpo. Perceba a sua respiração, vá deixando o seu corpo relaxar cada vez mais. E à medida em que isto vai acontecendo, vá percebendo a sua respiração e respire calmamente através da consciência desse processo respiratório. E à medida em que você vai respirando tranquilamente, relaxe o músculo dos olhos, deixe-os bem relaxados. E permita que o relaxamento dos olhos vá em direção a todo o seu corpo. Eu estou ampliando o processo de relaxamento. Estou te dando vários comandos para você relaxar. Estou falando de relaxamento de várias formas, mostrando várias alternativas, várias coisas que você pode fazer para relaxar. É como se nós estivéssemos, por exemplo, em uma loja de carros e aí eu dissesse, olha que legal aquele carro, olha aquele lá, olha aquele outro. E se eu fosse especificar dentro da loja de carros, eu diria, gostei desse, não quero nem ver outros. Esse é o meu carro, e aí fica bem específico. Ou se eu fosse generalizar, eu diria, cara, quanto carro, não sei nem qual olhar, porque são tantos. Generalização. Pausa. E a segunda palavra deste vídeo é generalizar. Generalizar. Então, na comunicação, esse processo de ampliar, usando termos como, além disso, o que mais você percebe? Quando eu digo isso, quando eu pergunto assim, além de o que mais você percebe, eu estou ampliando. Além desse ponto, quais outros pontos você vê? Né? Então, às vezes a gente tira de um processo de especificação. Vamos imaginar que a pessoa ela entra na terapia, por exemplo, se queixando de algum problema. Então, X, né? Eu tô com X e esse X está me atrapalhando. Além de X, o que mais você percebe? Quando nós perguntamos isto, ao ampliar, a pessoa, além de X, talvez ela perceba Y, Z. Por isto, perceber esses padrões de linguagem e explorar esses padrões é importante quando nós queremos mudar a experiência de alguém.
Todas as vezes que você muda de um padrão para outro, você move a experiência subjetiva, você dá movimento naquele conjunto de informação. Vamos dizer assim, a pessoa chega e diz: eu não tenho solução, eu não tenho jeito, eu não presto, eu sou um burro. São falas generalizadas. Se a pessoa diz não tenho jeito, ela está deixando de olhar para as laterais e ver inúmeras coisas que ela pode fazer. Ela está deixando de perceber pontos específicos da vida dela, que se ela der atenção para esses pontos específicos, eles podem fazer uma grande diferença na experiência daquilo com a qual ela está se queixando, daquele problema pelo qual ela está passando. Ao mesmo tempo, se a pessoa chega na terapia e diz: por onde eu vou, eu encontro problemas. Então, é uma experiência que está ampliada, né? Para onde eu vou, eu encontro problemas. Ou então, por onde a gente passa, nós enxergamos isso acontecendo. Também é uma linguagem que está ampliando. Ou seja, se eu venho para cá, eu vejo isso. Se eu vou lá, eu vejo isso. Se eu vou para lá, também tem aquilo. Está ampliando. E nós poderíamos, por exemplo, generalizar em todos os lugares, em tudo tem esse problema? Não é possível. Com certeza absoluta, existem lugares, e aí eu vou trazer para a especificação, onde isso não existe, onde isso não está acontecendo. Você observa qual é o padrão e vai brincando de tirar a pessoa daquele padrão e levar para um outro padrão. Ou então a pessoa diz assim: eu sou burro, não aprendo matemática. Você pode dizer para a pessoa: mas você é completamente burro porque não aprende matemática? E talvez a pessoa diga: não é que eu sou completamente burro. E pronto, nesse momento que a pessoa diz: não é que eu sou completamente burro, você já tirou ela da generalização. Por quê? Se ela diz eu sou burro, ela está generalizando. Está trazendo para todo o seu ser, para o eu, uma percepção de burrice, porque provavelmente não se dá bem em uma ou outra conta de matemática. E esse é um problema que muitos de nós temos, que é o de tirar algo que é específico de um comportamento e trazer para a nossa identidade. Ou então, de algo específico da nossa vida, nós segmentarmos isso para o lado e começarmos a enxergar isso por todas as partes. Por exemplo, a pessoa é traída uma vez, então fui traído, fui traída. É algo específico, foi com aquela pessoa. Mas aí o que ela começa a fazer? Por onde ela vai, ela começa a encontrar a possibilidade de traição. Então, todo homem, toda mulher que ela vê, onde homem e mulher são X, Y, Z, ela vai levar em direção, ampliando isto, acreditando que qualquer homem pode traí-la, qualquer mulher pode traí-lo. Então, amplia aquela informação. E também pode, ao mesmo tempo, generalizar. Homem não presta, mulher não presta. Por quê? Porque trai todas as mulheres? Não, aquela uma, aquele um. Então, comece a observar quando a sua linguagem está sendo específica, quando a linguagem das pessoas estão sendo específicas. Observe também os padrões de ampliação, onde uma única informação começa a ser espalhada pelas laterais. Comece também a observar, claro, a generalização. E faça isso tanto para questões que são positivas quanto que são negativas. E vá brincando de trocar. Se a pessoa diz, isso é assim, você pode dizer, sempre? Sempre assim? Ou então a pessoa diz, isso sempre é assim. Você pode dizer, sempre? Sempre é assim? Porque, claro, isso não é assim. Ou então isso não é sempre assim. A mente, ela tende a travar em processos. Por quê? Padrão. Então ela trava no processo. E como o padrão economiza energia, a grande tendência da nossa comunicação é o padrão. Por isso que nós somos
grandes hipnotistas naturais, espontâneos. Por onde nós vamos, nós estamos hipnotizando as pessoas, sendo hipnotizados por elas, devido a esses padrões que são espontâneos, que são naturais da nossa vida. Então, resumindo a aula, segmentação, distribuir em blocos que podem ser grandes iguais ou pequenos. Na PNL, segmentar para cima é generalizar a informação. Segmentar para os lados, ampliar a informação. Segmentar para baixo, especificar a informação. É como um funil. Quanto mais para cima, mais informações cabem. E por isso mesmo, na linguagem hipnótica, a generalização é a grande sacada. Por quê? Você usando uma linguagem superficial, uma linguagem vaga e uma linguagem indefinida, inespecífica, a pessoa com a qual você estará trabalhando vai preencher as lacunas com aquilo que fizer sentido para ela. Vá observando também como que esses processos de segmentação se manifestam na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. E vá brincando com isso. Se você percebe que a pessoa está generalizando, sendo vaga, indefinida, superficial, experimente colocar isso para as laterais, colocando em várias opções, ou então segmentando ainda mais para baixo, especificando e perguntando mais exatamente, mais especificamente acerca do que ela está querendo comunicar. Se eu digo, pense na cor azul, estou especificando. Se eu digo, pense na cor azul, deixe que o amarelo tome conta de você, para que a luz verde envolva a sua alma, eu estou ampliando. Agora, se eu digo, pense numa cor que é do seu agrado, eu estou generalizando. E é por isto que a generalização para a linguagem hipnótica é a mais poderosa, a mais assertiva, pois a pessoa vai preencher com aquilo que faz sentido para ela. Pausa. E a terceira palavra deste vídeo é baixo. Baixo. Então é isso, espero que você tenha gostado desta aula. Dúvidas, deixe comentários. Clique agora em gostei, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Na próxima aula nós vamos falar sobre o trabalho com partes internas. Até lá!